Olá, pessoal, boa noite. Hoje, então, nós estamos na nossa segunda live do projeto Rizomas, Editoração Independente, que é uma sequência de 3 lives que começou ontem com o Eduardo Lacerda, o editor da editora Patuá. Tem continuidade hoje com o Marcelo Labes, que é editor da Caia Ponte, ali de Florianópolis. E amanhã com a Gica Voigt, da editora Traços e Capturas, aqui de Itajaí. Lembrando que esse projeto é uma realização da Rizomas, projetos editoriais, que é a nossa editora que está nascendo esse ano. E tem o apoio, conta com o apoio da Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina, por meio do edital SC Cultura em Sua Casa. Então, hoje, damos sequência a essas lives e convido o Marcelo Labes. Olá, boa noite. Olá, Marcelo, boa noite. Já me apresentei, né, um pouquinho aqui. Sou Vanessa Gonçalves, desculpa, eu não me atentei se eu tinha falado meu nome. E chamo você, então, para se apresentar um pouco, mas não só se apresentar, Marcelo. Eu queria que você contasse um pouquinho do teu caminho, da tua trajetória nas letras. Como que foi a tua trajetória nesse caminho das letras? Porque, além de editor, você é escritor, antes escritor, né? Você foi antes escritor, antes de ser o editor. Então, contar um pouquinho dessa tua trajetória para a gente no caminho das letras. Então tá. Eu sou Marcelo Labes, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Há quase 3 anos eu resido em Florianópolis. E eu vim para cá exatamente para explorar isso, que seria um viver de literatura, né? Ainda que tenha vindo muito cego de possibilidades e de saídas para esse viver de literatura. E é aí que eu decido montar em 2018. No final de 2018, eu decido montar uma editora, que é a Caia Ponte, que surge em 2019, em abril, com o meu primeiro romance, O Paraíso Paraguai, e em seguida com mais 2 romances, o Nuvem Colona, do Gustavo Matti, e o Lugares Ogros, da Thelma Scherer. E, bom, mas aí eu vou cortar e vou voltar lá para trás, em 2008, quando eu quis publicar o meu primeiro livro de poemas, o Falações. Deu tudo errado, né? Eu acho que existe a maldição do primeiro livro e que eu fui acometido por essa maldição, assim. Na verdade, eu passei num edital municipal em Blumenau, da Fundação Cultural de Blumenau, né? E tive a verba para fazer o livro. E aí, depois disso, foi muito trabalho, né? Para juntar o material de fato, conseguir uma orelha, um pós-fácil. E aí tinha um amigo, nessa época, que tinha o Pedro Dieter, que é do Espírito Santo. Ele tinha recém voltado dos Estados Unidos e ele era formado em design. Ele disse, nossa, eu vou fazer a capa do teu livro, então. Mas tem um problema, que o artista que eu escolhi para ilustrar a capa, ele é estadunidense. E a gente tem que falar com esse cara. E aí, de fato, precisava falar com ele, o Justin Kaufman, que é um grafiteiro que saiu da rua para ir para a galeria, embora nunca tenha deixado a rua, né? Na região de Atlanta. E, bom, aí eu escrevi pro tal do Justin Kaufman. Ele me mandou uma autorização timbrada lá dos Estados Unidos para a capa dele ir pro Falações.
Só que não tinha uma editora em Blumenau, naquela época, que publicasse literatura, né? Isso a gente está falando de 2008. Que publicasse literatura não, porque havia. Mas que publicasse poesia, né? Eu lembro que a Urda tinha a Hemisfério Sul, mas eu até cheguei a procurar por ela nessa época, mas ela estava cheia de coisa para fazer, publicando mil outros livros, né? E aí eu fui atrás da Edifurb, a editora da Universidade Regional de Blumenau, para fazer a publicação. E o editor, ele teve um tanto de descaso com o meu livro, assim, né? A capa foi estragada, ele saiu num material bem vagabundo, um papel terrível e tal. E eu morria de vergonha de apresentar aquele livro, né, para as pessoas. E tanto que briguei com Falações e passei muito tempo sem publicar qualquer coisa depois, né? Tem um hiato aí de 7 anos sem publicar. E aí quando eu retorno a escrever para publicar, porque, né, escrever a gente nunca para, então eu sempre me vali muito da internet, de blog, de comunidade, de gente que escrevia e tal. Mas ali em 2014 eu escrevi o Porque Assim Não é Resposta, que é um longo poema em prosa, né? E, bom, e daí tem uma história muito boa para a publicação dele, porque em Blumenau, nessa época, eu conheci o pessoal da Antítese, que era um coletivo de publicação independente, marginal e pirata, né? Depois eu passei a integrar a Antítese e a gente pirateava livros, PDF mesmo que tinha por aí na internet, né? Desde Adorno até Zizek, até Foucault, o que fosse, até Marighella, né? Benjamin. E aí pegava esses textos cujos livros são sempre tão caros no mercado editorial, né? E fazia a impressão deles em gráfica digital com papel de capa colorido e o miolo em sulfite mesmo, né? A nossa grande questão aí sempre era o tamanho, porque como ele tinha de ser dobrado, grampeado e dobrado, né? Ele não podia ter um tamanho excessivo para exatamente essa dobragem acontecer e ele poder ser grampeado. Tanto que o Vigiar e Punir teve que sair em 3 volumes, né? Mas isso aconteceu. E, enfim, era um sem fim de histórias, porque daí eu passei a integrar o coletivo, e aí eu lembro de ter lido um livro do T.J. Clark, que é Por uma Esquerda Sem Futuro. E aí o Lucian, que fazia parte da Antítese, ele tinha lido um livro sobre isso também, um tema muito parecido do Safatli, e a gente não tinha os PDF disso, e aí teve que digitar os livros todos, né? E aconteceu, embora o lançamento nunca tenha ocorrido. E eu sei lá por quê, assim, né? Mas enfim, nessas de Antítese já ter lá uns 20, 30 títulos de pirataria e editoração independente dessa forma, né? Eu mostrei uma vez o original do Porque Sim pro Lucian, que integrava o projeto, e pedi para ele ler e ver como ficaria no formato Antítese, aquele formato capa colorida, né, que é de papel couché brilhoso, e o miolo em sulfite, mas só para ele ver assim, como ficaria, quantas páginas daria, que capa a gente faria, né, e tal. E daí ele me responde depois de um tempo dizendo, nossa, gostei muito do teu texto, e a Antítese vai lançar, e a capa é essa aqui. Daí ele me mandou uma capa maravilhosa, com umas flores, assim, lindíssimo, né? E eu pensei, cara, olha só que barato, eu vou voltar a publicar então, né? E aí faço isso, publico Porque Sim,
em 2015, e como o processo de escrita dele havia sido muito na internet, quer dizer, ele foi todo manuscrito, né, num período aí de 30 e poucos dias, mas conforme eu ia manuscrevendo, ele ia aparecendo num blog, onde eu ia atualizando com a nova produção, né? Então ele já vinha sendo acompanhado por um público leitor lá na internet. E quando ele veio ao mundo foi muito bonito, assim, porque imagina que no lançamento do Falações, lá em 2008, foram, sei lá, 10, 20 pessoas, né? Vendi nada de livro e eu pagava aluguel. Na época eu pensei, vou conseguir pagar aluguel com livro. Jamais, nunca deu, né? Pelo menos não naquela época. Mas aí quando o Porque Sim veio ao mundo, no lançamento a gente vendeu, sei lá, 70 exemplares dele, sabe? E como ele era... E a Antítese tinha isso, né? É bom que se diga. A gente não só pirateava os livros e pegava livros de domínio público já e fazia a impressão e a edição deles, como cobrava só o preço de custo, né? Era o preço de custo mais umas moedinhas para continuar fazendo outros títulos depois. No caso do Porque Sim, como ele era meu e era o primeiro lançamento autoral da Antítese e tal, a gente estipulou um valor ali simbólico de R$8, né, pro livrinho. E aí vendeu um monte, vendeu pra caramba, assim, né? Logo a gente fez a reimpressão, e mais uma reimpressão, e mais uma, e isso seguiu por anos, né? E aí em 2015 eu escrevo O Filho da Empregada, que vem a ser publicado em abril de 2016, na mesma lógica também, né? De livrinho, assim, né? Não diminuindo o texto, mas pontuando que são livros muito simples, materialmente muito simples, né? E o Filho da Empregada foi outro estouro, assim, né? Ele já teve o lançamento num espaço institucional a convite, que foi no Sesc em Blumenau, e aí já com um monte de gente, e ele também teve várias e várias impressões, né? Eu contei até 1000 dos dois, do Porque Sim e do Filho da Empregada, né? E hoje eles estão online para quem quiser ler, eles estão disponíveis. Mas daí eu entrei num conflito de autor, editor, não sei, porque eu tinha um livro em brochura lá de 2008 e de repente eu tinha 2 livrinhos grampeados e eu queria ter, né? Queria ter de novo um livro brochura, impresso em gráficas, né? Essa coisa toda. E daí eu tinha uns poemas que eu havia escrito ali entre 2014 e 2016. E em 2016 calhou, por conta desses 2 livrinhos grampeados, né, o Porque Sim e o Filho da Empregada, de eu ser convidado para a Off Flip, que é um festival paralelo à Flip que acontece em Paraty. Esse convite foi feito pelo Caio Carmacho, que é poeta e agitador cultural e é uma pessoa maravilhosa. Fui até Paraty e lá eu conheci uma porrada de gente importantíssima para minha vida de escritor posteriormente, assim, né? De escritor e de leitor, inclusive. Conheci Tiago Feijó, Natasha Félix, Marcelo Galego, Rafael Salati, Natasha Félix, não sei se eu já falei. Uma porrada de gente, né? Muito importante para mim. Bruno Molineiro, que também publica pela Patuá e tal. E aí, conhecendo aquele monte de gente, vendo todas as publicações dessas pessoas, eu pensei, eu vou fazer uma coisa aqui. E aí eu lancei um financiamento coletivo para publicar Ultrapassa, que é um livro produzido em gráfica, com toda a burocracia, com ISBN, a coisa toda. E
Mas também porque eu queria voltar à poesia, né? Então eu tinha um livro de poemas que era o primeiro, eu tinha 2 livros de prosa poética, se assim se pode chamar, lançados em seguida, e eu queria voltar pro poema. E o Trapaça meio que é esse retorno, então, né? E aí eu fiz o financiamento coletivo, ele foi um sucesso, a gente vendeu, não lembro quantos agora, uns cento e quantos exemplares dele, 150 talvez. E aí isso possibilitou uma tiragem de 1.000 exemplares, né? Que foi sendo vendido, distribuído nos anos seguintes, assim. Até agora tenho 5 deles em casa. Então quer dizer, tem 995 exemplares dele pelo mundo, né? Bom, aí depois disso eu me aquieto, depois do Trapaça, embora eu tenha pago, né, essa publicação. Mas aí no meio desse processo todo eu conheço a editora Patuá, do Eduardo Lacerda, inclusive Caio Carmacho, que me leva para o Rio, né, que me leva para Paraty, eu conheci porque eu comprei uma coleção do Edu. Ele fez uma promoção de 12 livros por, sei lá, R$60, né? Porque eles eram publicados pelo PROAC, o projeto de incentivo à cultura lá de São Paulo. E aí conheci poetas ali também nessa coleção muito importantes para mim, né? Que depois se tornam meus amigos e tal. Mas daí um dia eu conheço pessoalmente o Edu e eu soube que ele contou essa história aqui ontem, por conta do Eugênio. Eu perdi a live, porque eu sou desses. Um livro que era o Enclave, né? Que era um livro diferente do que eu já tinha produzido, um livro com um projeto, que eram 35, 37 poemas sobre o mesmo tema, mas era uma poesia que depois é chamada de poesia sociológica, né? Tem muito pouco do eu lírico do poeta ali, a voz do poeta pouco se... Esse livro. A voz do poeta pouco se expressa, senão em um ou outro poema, assim, né? E ele era muito comemorado durante a leitura dele, assim, pelos primeiros leitores. E eu pensei, bom, se a 8,5 não me deu nenhum tipo de retorno, porque existe um fetiche para gente que vive nas periferias do Brasil, eu digo periferias geográficas, eu digo quem não vive em Rio e em São Paulo, né? Existe esse fetiche de que se a gente for publicado na cidade grande, que o nosso livro vai alcançar um público amplo e restrito, e que a gente vai ser lido pra cacete, e que vão falar da gente na Folha de São Paulo, sei lá o quê, né? Bom, isso não acontece, não é assim. Mas enfim, aí eu não tinha nenhum dinheiro, eu tinha um livro de poemas que era muito bem comentado pelas pessoas que já o tinham lido, e aí eu mando ele pro Edu Lacerda, né? Que não me responde de imediato, porque se uma coisa eu descobri nessa vida é que editor não responde de imediato, e às vezes nunca responde, e vocês nos desculpem, porque a maioria das pessoas que editam livro nesse país tem a cabeça fodida mesmo. Acontece, faz parte do trabalho, faz parte da sina. Mas eu mandei o livro pro Edu, e foi um processo muito bonito do surgimento do Enclave, assim. Por quê? O Eduardo, né, a Patuá já tem além do Edu, tem mais gente que edita, e ao mesmo tempo tem as artes, né, já tem artista que produz as capas dos livros e tal. Mas eu tive tanta liberdade na produção do Enclave que quando o Edu me procurou, né, perguntando se eu sabia, se eu supunha que tipo de arte o livro pudesse conter, eu já mandei as artes que o Sebastião Gaudêncio tinha feito, né?
Eu acho que esse não é o nome dele. Eu tô com sono. Peraí. É o Sebastião Gaudêncio Branco. Sim, não errei. Que é um artista catarinense, de Lages, que eu conheci aqui em Florianópolis e que leu o Enclave enquanto ele era escrito. Ele lia meio que poema por poema, de um dia para o outro, assim, conforme eu ia produzindo, e fez as artes dele, que são xilogravuras, né? E depois o Leonardo Matias, que é o designer que monta os livros na Patuá, devolveu esse projeto gráfico maravilhoso, assim, que em vermelho e branco, que casualmente são as cores da bandeira da Alemanha do Reich, se a gente for pensar nisso, né? Eu não sei se ele fez essa conexão, mas quando me devolveram essa resposta eu achei fantástico. E, bom, e o Edu super apostou no Enclave, tanto que a tiragem dele foi de 1.000 exemplares também, né? Mas foi um livro que eu, enquanto autor, não me envolvi no pagamento. Isso foi Edu quem fez, assim. E o Enclave teve uma vida bonita inicialmente, né? Ele teve muitas leituras muito importantes, ele teve resenhas, né? Ele começou a aparecer em textos acadêmicos, né, como epígrafe e tal, continua aparecendo. Isso em fevereiro de 2018, é quando ele é lançado. Mas daí, um ano e meio depois, em outubro de 2019, quando ele é indicado ao Jabuti na categoria poesia, ele volta a ter uma vida muito bonita, né? As pessoas voltam a falar dele e tal. Que também tem a sazonalidade do livro, né? Às vezes o livro reaparece e às vezes ele desaparece e as pessoas param de falar. E não adianta a gente, enquanto autor, ficar dizendo leia o meu livro, leia o meu livro. Não tem coisa mais chata do que isso. Ou ficar invadindo o inbox das pessoas, dizendo, compra meu livro é bom. Tipo, não é assim que funciona, né? Ele precisa ser lido e recomendado por quem leu, né? Não é o... Eu acho que o autor é sempre a pior pessoa para indicar livro, assim. E é muito, assim, até vou te interromper, Marcelo, mas é bem interessante tudo isso que você está trazendo, porque você já, de certa forma, assim como o Eduardo falou ontem, muito antes de lançarem as suas editoras, de algum modo, vocês já tinham se envolvido em algum momento na trajetória com um processo de publicações, né? O Eduardo relatou os fanzines, né, que ele fazia na universidade e tal. E aí você falando agora da Antítese. Antítese. Antítese, isso mesmo, marquei aqui. E aí você trouxe uma coisa que aí eu puxo o gancho para te perguntar. Então, o mercado de editoras aqui na região, puxando aqui para a região e olhando a tua própria trajetória como escritor nesse primeiro momento, o mercado de editoras de literatura e aí poesia é recente, né? Porque você falou de 2008, da tua primeira publicação. 2008, mas em Blumenau, né? Tava lá. Sim. Porque até para entender, que eu chego aqui em 2011, né? Eu chego em Santa Catarina só em 2011. E aí, isso que eu ia perguntar, é recente ou já esse mercado? Já havia. Tinha Letras Contemporâneas, que ainda existe, mas que foi por muito tempo do Fábio Briggemann. A editora Nave, do Denis Radins, ambos escritores também, né? Essas que eu consigo ver como talvez mais importantes na publicação. Tinha a Noa Noa, que ainda publicava com tipografia, aqui de Florianópolis, publicou títulos muito importantes, né? Essa já dos 70 em diante, as outras são mais recentes, né? 2000 e pouco. Mas nada comparado com o que se tem hoje, assim, com a quantidade de editoras que a gente tem hoje,
né? Porque a gente tem tanto a cartoneira aqui em Floripa, por exemplo, né? Que não é de Florianópolis, eu acho, do Daniel Rosa, a Botecanes, que publica... Aqui de Balneário. Que publica uma galera e que está aí publicando, né, um monte de gente. Tem a editora da Nave ainda publicando, tem a editora da Casa, do Schroeder, lá em Jaraguá também publicando, tem a Caia Ponte publicando, tem Micronotas publicando em Joinville, tem agora a Editora Humana, do Sebo Livraria Humana, lá de Chapecó, que monta uma editora para publicar também autores de lá, né? É algo ímpar o que se tem vivido hoje na literatura independente, assim, né? E que ótimo, assim, porque você trazer, né, esse panorama, porque senão a gente acaba ficando também num eixo, né, de conhecer um eixo, o eixo Rio-São Paulo, né? Porque daí, por exemplo, infelizmente, a gente acaba indo para esse lugar e saber que não, que há todo já um lugar da editoração independente já sendo construído no Estado, e você traz agora, algumas dessas editoras uma boa parte eu não conheço, vou pesquisar, que vai de lá do Oeste, né? Você trouxe editoras que estão lá no Oeste, a Micronotas eu conheço, né? Essa eu conheci, inclusive, a Catarine, né? Que é a editora, num bate-papo que ela veio, inclusive, em Balneário Camboriú. E você traz de uma ponta a outra. E como que isso surge dentro aqui do mercado editorial, talvez até como uma alternativa para os próprios escritores catarinenses poderem publicar. Porque antes se tinha muito, isso que você trouxe, até anotei, de achar que se for publicar lá no eixo Rio-São Paulo, você vai ser lido, você vai, né, vai alcançar um lugar de reconhecimento, vamos dizer assim, que foi até uma conversa de ontem, que é esse lugar do local, mas que te coloca para fora também, que te projeta também. Então, essas editoras acabam surgindo nesse lugar, até para os próprios escritores catarinenses encontrarem um lugar para publicação. Senão, o mercado fica fechado, restrito num eixo, naquele eixo lá, Rio-São Paulo. E no mundo das grandes editoras, né? Isso. E a gente tem conseguido hoje abrir espaço dentro desse monopólio, né? E com livros importantes, assim. A gente vê o quanto a Patuá emplaca livros, né? Por exemplo, no ano passado, Do Lado de Dentro do Mar, da Daniela Stoll, aqui de Floripa, foi finalista do Prêmio São Paulo, né? É uma autora catarinense alcançando um finalista de um prêmio que é importantíssimo, talvez o mais importante da prosa no país, né? Ao mesmo tempo, tem todos os outros fenômenos, assim. Eu gosto muito da história do Nuvem Colonna, do Gustavo Matti, né? A primeira publicação do Matti, que é um romance, o Demovia Let's Go, e um ensaio que está esgotadíssimo e que a gente vai publicar agora pela Caia Ponte, que é o Menos Tropical, Mais Tropicalista, Subtropicalista, esse título imenso, que é um ensaio sobre a escrita do Demovia Let's Go, né? O Matti, na época, estava no mestrado em Teoria Literária, na PUC, em Porto Alegre. Agora ele já concluiu o doutorado, lá também em Teoria. E aí ele tinha esse livro, e ele escreve um ensaio sobre a escritura desse livro, que é interessantíssimo, porque é um livro lisérgico, no entanto, e é assim que a gente se conhece, né, nessa época. É um livro de procura, né? É um personagem
que sai do sul do país, ele sai lá do oeste, do oeste, do oeste selvagem, né, do Velho Oeste, e ele vai procurar o que é o Brasil, ele vai procurar referências através do país do que é ser brasileiro, né? Que é uma discussão que o Mate tem, assim, que a nossa brasilidade ela é vivida de uma outra forma aqui no Sul, embora não deixe de ser uma vivência de brasilidade diferente da que se vive fora daqui, mas ainda assim somos brasileiros, né? Mas enfim, esse livro foi publicado por uma editora, eu acho, do Rio, também nesse sistema tem muita editora que funciona só como gráfica, né? Tu manda o material independente do que contiver esse material, ele vai ser publicado. Ele ganha uma capa e é publicado e o autor paga por esse processo todo. Coisa que a gente tenta não fazer na Caia Ponte e que o Edu na Patuá também não faz, né? Na verdade, eu tenho a Patuá como exemplo e meta de trabalho, assim, né, que é a publicação independente mesmo, né, com a editora bancando os livros. Mas voltando ao Mate, aí ele publicou, ele tinha um original, e isso tem a ver com o surgimento da Caia Ponte já em 2019, que era o Nuvem Colona, né? Qual que é da Nuvem Colona? Ele é um livro-reportagem sobre um romance-reportagem sobre um coletivo de artistas que exatamente partem de interiores do país, e aí tanto do oeste catarinense como do noroeste gaúcho, né? E se encontram em Porto Alegre, e lá eles fundam esse movimento artístico, cultural, editorial, que é a Nuvem Colona. E ele é um romance já de memória, porque como ele é escrito no futuro, a Nuvem Colona estaria acontecendo exatamente agora, mas a gente lê sobre esse agora a partir do futuro, com aqueles personagens que a gente, né, acompanha, contando as histórias do que foi a Nuvem Colona, como se conheceram, como publicaram livros, lançaram livros, como fizeram performance, como alguns deles depois ficam famosos e como o coletivo se extingue. E esse livro, ele surgiu com uma tiragem de 200 exemplares, que esgotou muito rápido. Depois a gente fez uma segunda tiragem, que logo vai esgotar também, né? Por quê? A gente, pensando Santa Catarina geograficamente, Florianópolis está aqui no extremo leste do estado, apartado do estado, né? É uma ilha que não é só geográfica, mas é também simbólica, e a gente não pode esquecer disso, de como é difícil atravessar essas pontes, né, para chegar à capital. E tem muita gente que sai do oeste, e aí já é desde o meio oeste, Videira, Concórdia, até Chapecó, até São Miguel do Oeste, e vai estudar nas capitais, né? Que capitais? Porto Alegre é uma capital de referência para quem está lá, também por ser mais perto, e Florianópolis. E essas pessoas vêm para esses lugares, para Porto Alegre e para Florianópolis, muitas vezes estudar arte, muitas vezes publicar seus livros, né? E o livro do Gustavo, ele virou uma proposição ambulante para que um público que historicamente é invisibilizado por essa capital, ou por essas capitais, né, falando desses dois lugares, que esse público se reunisse, então, e propusesse coisas coletivas. Então, a Nuvem Colona, que é um livro, é um falseio, né, sobre ele é quase um documentário falseado, assim, porque como a estrutura dele é em entrevista, a gente vai acompanhando as falas de todas as personagens que a gente jura que existem, né, e que não sabe que não, elas não existem. Só vai descobrir isso depois.
esse livro acaba chegando para o público como uma proposta de fazer coisas, né? Então, em Caçador, hoje, reverbera isso, em Chapecó isso reverbera, em Concórdia reverbera, em Florianópolis reverbera, no Rio Grande do Sul isso tem acontecido também, né? Quer dizer, é um livro que se tornou muito importante pelo que propõe e pelo que traz. Mas como ele seria publicado, por exemplo, pela Companhia das Letras? E como ele alcançaria esse público, né? O público que mais se interessa por ele, que é uma juventude colona, para a gente dizer assim, né? Que são pessoas dos interiores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que fazem arte, que produzem arte, que estão em plena produção, né, que estão na academia produzindo arte. Como esses livros alcançariam essas pessoas? Como esse livro alcançaria essas pessoas se uma editora daqui não tivesse publicado? Sabe? Então, enquanto ele vai ecoando, quanto mais a Nuvem Colona ecoa, enquanto projeto, enquanto livro, enquanto coletivo imaginário, que se torna real aos poucos, né, em diversos lugares, eu sempre penso nisso, assim, que a editora independente, ela ocupa esse lugar de um monopólio em crise, porque a gente não pode pensar que Companhia das Letras e Record e quaisquer que sejam, estejam muito bem, porque não estão, né? Já tinha acompanhado uma história uma vez, até de uma fala em que o Edu estava presente, que foi lá na Tapera Taperá, e eu não vou lembrar nem o nome do editor que estava junto, nem o nome do livro, mas eu lembro do que ele se trata. Um estudioso, não lembro se britânico ou estadunidense, ele escreveu um livro antevendo e explicando o Estado Islâmico, por exemplo, né? Um sociólogo, eu acho. E esse livro virou um best-seller na Europa e nos Estados Unidos. E ele já anos antes falando que haveria um fenômeno tal, de uma tentativa de Estado unitário nos países árabes, e seria muito violento, fundamentalista, a coisa toda. As editoras que publicam estrangeiros aqui no Brasil, né, normalmente com grande alcance, a Record, a Companhia das Letras, ignoraram esse livro. E aí os meninos fizeram lá uma vaquinha entre eles, que são 4 ou 5 amigos, pagaram pelos direitos do livro, pagaram pela tradução do livro, a impressão dele, e de repente eles já tinham vendido 10 mil exemplares desse livro no Brasil. Por quê? Porque as editoras ignoraram, primeiro, a existência desse livro, porque os guris foram muito espertos em perceber aí uma oportunidade, né? Mas isso é só uma demonstração. E sem contar a mídia espontânea que o livro ganhou, né? Em todos os jornais do país se falava desse livro. Então isso catapultou as vendas. Mas assim, a gente tem uma produção que as grandes editoras não dão conta de publicar, e nem é do interesse delas publicar também, né? Isso. Porque se a gente pensar em mercado editorial e pensar que mercado é algo que inclui lucro e que inclui ganhar muito dinheiro, né? Tem livros que de tiragem muito pequena e que são muito importantes. A gente tem que pensar nisso. Não são importantes para o cânone da literatura brasileira, eles não vão entrar nos livros didáticos, mas eles são importantes para um determinado público. O livro é importante sim, né? E aí é aquilo que o Edu também fala eu acho isso ótimo, né? Que dos círculos em volta da publicação de um livro, quem compra esse livro, né? Sendo círculo a namorada e os tios e a mãe e o
do autor, depois os amigos, né, as pessoas mais distantes, e depois aquele terceiro círculo que é das pessoas desconhecidas que ouviram falar sobre o livro e que o alcançam, né. Então a gente pensa assim em mercado, em vender, lógico, a editora depende de venda de livro, editora independente sobretudo, né? A gente também depende muito das pessoas para divulgar o nosso material, porque diferente dessas grandes editoras que trabalham com livraria e que tem caixa para pagar espaço de prioridade dentro de uma livraria, né? A gente não pode pensar que os livros que estão naquelas mesas, quando a gente entra na livraria, que eles estão ali porque eles são muito bons, ou porque eles foram lidos pelos livreiros e foram recomendados, embora isso também aconteça, né? Isso eu estou falando de rede de livraria, né, gente? Não de livraria. Grandes, né? Essas grandes redes, né? Custa muito caro para essas editoras colocar esses livros ali, né? Eles pagam por mês uma mesa daquelas para o livro estar ali, né? Então o nosso trabalho é orgânico, né? O trabalho de uma editora independente ele é de publicar o livro, sim, mas eu, enquanto editor, eu sou muito falho nesse sentido, porque eu não fico divulgando os livros da Caia Ponte, sabe, enquanto editor. Eu prefiro muito quando pessoas que leram o livro recomendam esse livro, né? Porque senão sou sempre, sabe, parece que daí tu vira o cara chato que quer, precisa vender livro, e sim, a gente precisa vender livro, mas eu não vou ficar divulgando esse livro se o autor não faz isso entre os círculos dele também, né? Então, e aí, Marcelo, até vai trazer uma questão muito interessante, que aí eu ia te perguntar, vou te perguntar, que realmente as editoras independentes abrem esse caminho, né, abrem esse novo caminho, traz essa diversidade, essa diversificação na publicação literária. A gente sai, então, por que eu chego até as editoras independentes? Porque, de repente, o cânone, eu penso, tá, mas tem gente produzindo literatura hoje, né? Onde estão essas pessoas? Onde estão... Eu chego, né, no caso, até a Patois, por exemplo, quando eu começo a querer ler poesia contemporânea, mas não aquela poesia contemporânea que está lá piscando na Companhia das Letras, que é uma galera que já está sendo lida, entende? Eu comecei a me incomodar nesse lugar em que eu queria ler poesia contemporânea, romance contemporâneo, fora desse lugar Companhia das Letras. E aí foi quando eu começo a pesquisar e chego até a Patois, e aí, né, começo ali com o material da Patois, e é como você disse, as editoras independentes abrem esse caminho para uma diversificação, porque até então você acaba consumindo muitas mesmas coisas e tudo, porque as grandes editoras veem aquilo que vem, né, vão observar aquilo que vende, aquilo que é interessante para elas quanto mercado, e aí elas vão embarcar nisso, até dar um giro de novo, né, até outra coisa se tornar interessante, que foi uma coisa que a gente falou ontem também, né, o que acontece? Quando as próprias editoras grandes, quando começam a ver o movimento das pequenas, por exemplo, a Conceição Evaristo, que antes publicava em editoras pequenas, quando essas questões sociais, esses movimentos sociais também começam a empurrar para que seja, né, para que sejam mais vistos, mais observados, é óbvio que ela vai dar um giro e vai querer pegar esse público, né? As editoras grandes têm esse lugar de querer isso. E aí é onde as editoras independentes vão buscando e vão criando suas linhas de fuga e se reinventando. E aí a Caia Ponte é muito legal, porque eu lembro, né, quando você começa com a Caia Ponte. Inclusive, eu estou bem surpresa com a tua trajetória, porque então eu conheço o teu trabalho quando você volta a publicar, depois desse teu espaço aí de tempo que você publicou, eu conheço, né, passo a conhecer o teu trabalho quanto poeta ali, quando você voltou, foi em 2016,
2017, que você falou? Que quando eu publiquei novo, 2015. 15, isso, 2015. Ah, não, então foi um ano depois ali. E porque daí eu chego até o teu trabalho, né, como poeta. Justamente porque a minha inquietação era de encontrar, né, outras formas de consumir a literatura que fora do grande mercado editorial. E aí você conta a história da Caia Ponte, que eu acho super, super interessante, essa trajetória dela com Nuvem Colona. E aí eu queria te perguntar a respeito de como que a Caia Ponte tem feito as suas publicações. Porque se você publicar de forma independente, exige que você tenha o dinheiro ali, né, para você estar investindo, para você, que é a grande questão, né, porque é você que vai estar publicando aquele escritor. Eu acho que é o perfil da Patuá, é o perfil da Caia Ponte, né, que se publique o escritor. Mas dentro desse diálogo, a questão dos financiamentos coletivos, que é uma coisa que eu acho muito interessante nesse trabalho, porque são financiamentos coletivos que funcionam, né? E eu queria entender um pouco essa dinâmica, né, de publicação por meio de financiamentos coletivos. Como que você como que você trabalha nesse lugar, a editora, como que isso acontece, ou como aconteceu, né, para a editora? Tá. O meu primeiro financiamento foi o do Trapaça, né? Na época a gente pediu 7 mil reais e conseguiu a grana em 60 dias para fazer a publicação dele. E deu, e ele foi publicado e foi, claro, com muito trabalho de muita gente, assim. Parte daquele pessoal que eu conheci no Rio, lá em Paraty, fez vídeos ajudando a divulgar o livro, porque leram o livro. Até um amigo meu que é poeta, o Edu Barreto, que é do Paraguai, fez o vídeo dele falando sobre a trapaça e tal, né? E é muito bonito, foi muito bonito esse caminho, porque o livro, tu percebe que ele é conhecido já antes de existir, né? Mesmo que a pessoa não tenha contribuído e adquirido o livro antes, mas é tanto compartilhamento dos amigos, dos leitores, né? Isso fica girando na rede e vai alcançando um monte de gente, sabe? Mas essa foi minha primeira experiência e ela foi muito bem sucedida, assim. Depois, quando eu quis... daí tem uma outra coisa, né? Que nisso de publicar brochura, de novo, que tinha sido a coisa do Trapaça, e do Enclave, que são livros, né, livros como deveriam ser, eu voltei a publicar marginalmente, mas aí nesse formato do periférico, que é costuradinho, né. E aí o periférico tem uma história, assim, porque ele foi escrito com muita raiva em 2 dias, depois de um retorno de uma viagem, e aí eu dividi aqui a casa com a minha ex-namorada e a gente estava numa dureza de grana, tipo, o que nós vamos fazer para pagar as contas e tal. Aí eu tinha acabado de ler o livro, coloquei ele, disponibilizei ele em PDF no Facebook e perguntei para as pessoas o que elas achavam de publicar esse livro, né? Tipo, vocês acham que vale a pena publicar esse negócio aqui? E aí, cara, a resposta foi tão bonita de todo mundo, sabe? Foi tanta gente dizendo, nossa, publica sim, nossa, precisa existir, precisa. Que daí eu fiz o quê? Eu montei um financiamento coletivo de emergência para pagar aluguel e condomínio e não sei o quê, de 10 dias, era o prazo, e era para conseguir, sei lá, 2 mil reais, assim, era o preço para publicar o livro e pagar as contas. E aí ele chegou a, sei lá, 150% da meta, sabe? Deu até para pedir pizza, né? Quando veio o dinheiro. Foi ótimo. E aí depois, bom, aí quando eu decido criar a Caia Ponte, eu tava na presença do Gustavo Mate, eu lembro quando isso aconteceu, a gente estava embaixo da Ponte Hercílio Luz, no Forte Santana ali, visitandinho,
E aí eu falei, mano, eu vou criar uma editora. Assim. Aí ele falou, sério? Que massa. Eu falei, vou, e eu vou publicar a gente. Né? A gente que tem que sair para publicar fora, ou só passar em edital, não sei o que, vamos se publicar aqui em Santa Catarina. E aí o Mate tinha esse original da Nuvem Colona, e eu estava escrevendo Paraíso Paraguai, o meu primeiro romance. E aí, no meio disso tudo, ainda eu tinha me aproximado da Thelma Scherer, que é professora na UFSC, e eu já tinha ido falar com os estudantes dela lá no curso de letras mais de uma vez, e falando de processo, e falando de escrita de romance, porque tanto Thelma como eu viemos da poesia e depois nos aventuramos na prosa, né? E como isso se dava e tal. E aí ela tinha um original guardado do Lugares Ogros. E eu pedi para ela me mandar, né? Eu falei, deixa eu ler esse teu livro aí e tal. E li. E eu li de um dia para o outro. São 120 páginas, eu acho. Ele é um romance muito rápido, assim. E tinha na quinta-feira tinha a Quinta Maldita, que é um sarau que o Demetrio Panaroto organiza aqui em Florianópolis, e eu encontrei com o Thelma e eu estava apaixonadíssimo por aquele texto, assim. Então eu disse, Thelma, a gente vai publicar teu livro, e eu quero saber se tu topa entrar no financiamento coletivo com a gente para publicar exatamente, né, os 3 títulos. E a Thelma topou, super topou. E então a gente fez um financiamento pedindo grana para publicar 3 títulos, né? Que deu certo também, dentro do prazo de 60 dias. E, bom, estão aí ganhando o mundo, né? A Nuvem ganhou já a segunda tiragem, o Paraíso ganhou a segunda tiragem já também. E o Lugares Ogros está esgotando a primeira agora e vai provavelmente ganhar a segunda. Mas e aí depois, né? Como é que faz para publicar depois? E agora faz o quê, né? E aí, bom, deixa eu lembrar a ordem das publicações que eu preciso achar o site da editora aqui, porque eu não lembro. Sei que a gente publicou esses 3. E aí, em seguida, a gente... Sim, aí teve em dezembro de 2019... cadê? Aqui. Em dezembro de 2019, a gente publicou Revoluta, da coletiva Brasa Barca, aqui de Floripa, que foi o primeiro investimento da Caia Ponte no livro, né? E foi um sucesso. Ele é um sucesso, ele é um livro lindo, fisicamente lindo, mas ele é um livro muito importante também, né? Sobretudo por essa variedade de vozes, né, das poetas do coletivo. Eu tenho eu tenho da Thelma, são livros maravilhosos, o Lugares Ogros, também li numa questão de uma noite. É um livro, assim, que também eu cheguei no final dele e fiquei, cara, né? Esse, das meninas do coletivo do Abrasa, eu já acompanhava o trabalho da Abrasa Barca antes, aí eu lamentava, assim, porque, não tenho livro, você vê gente, maravilhoso o trabalho das meninas, aí quando eu peguei o livro, um livro bonito, a diversificação das vozes realmente dentro da poesia, ali dentro do livro, é de uma potência muito grande, né? A potência de escrita delas também. E eu tenho os 2 livros, esses 2 livros, e tenho também o Terra Trêmula. Trêmula, isso, porque eu confundo com Sonâmbula, mas é por conta do Mia Couto, mas é Terra Trêmula. Também que foi lido assim, que são contos, né? São contos, Uma noite, assim. Então, por isso que me chamou a atenção, porque eu lembro não da Abrasa, mas eu lembro dos financiamentos coletivos anteriores, que nasce Paraíso, o da Thelma e o Nuvem,
E aí depois, aí que agora você estava pontuando que vem o Abrasa, né, que é o primeiro investimento, né, direto, assim, né? Sim. O Terra também depois, né, em seguida. Isso, exatamente. Uhum. Aí lá em 2019, eu ganhei o Elizabeth Anderle, e aí a gente publicou 3 livros por edital, né? Que foram o Pungente, da Júlia Ciprandi, que eu tô com ele aqui, que é este. O Territórios Vazantes, da Beatriz Tramontim, e o Poço Certo do Beaupré, do Fernando Beaupré, que é aqui de Floripa, mas mora em Chapecó. E aí, depois disso, deixa eu ver. Aí saiu em seguida, que é os 2 últimos títulos, eles saem muito próximos, né? Que aí é o Três Porcos, que também foi financiamento coletivo, que é o meu segundo romance. E esse financiamento foi uma surpresa, porque naquelas do lugar da insegurança, do meio da pandemia, será que as pessoas vão pagar por um livro, né? Foi o meu financiamento de livro meu, pessoal, mais alto, mas porque envolvia também bastante gente, envolvia um artista para capa, né? Envolvia todo o resto. E a gente bateu a meta dele em 15 dias, né? Dos 70. E aí teve que esperar 45 dias para fechar a campanha, foi uma agonia. E ao mesmo tempo depois sai o Melhor Lugar do Mundo, que é um livro de poemas do Eduardo Zenz, né, de poemas para crianças, ilustrado pelo Galvão Bertazzi. Pelo Galvão, que é a coisa mais linda também, quero esse, porque lindíssima a capa, eu vi que é do Galvão, e é um livro de poesia para criança. Que é um mercado que o Eduardo, enquanto pai, enquanto leitor... Bom, os filhos dele são os maiores leitores que eu conheço primeiro, né? E aí ele dividia isso comigo, assim, que como era difícil ter poesia em língua portuguesa para criança e que fosse assim leve, né? Que fosse num português legal, num idioma gostoso. E ele sentindo a carência de material, porque existe muito publicado fora, existe tradução, tudo isso é muito caro. Isso. E aí o Eduardo, que já trabalha com romance há bastante tempo, né? Que é autor de títulos impressionantes, envereda para poesia e faz essa obra que é o Melhor Lugar do Mundo, que é um livro de poesia para criança. Lendo os originais, eu escrevia para ele dizendo, cara, muito obrigado por isso, porque eu próprio volto à minha infância lendo, né, esses poemas. E os títulos até agora. E aí, para não parar de publicar, e também para incomodar as pessoas, bom, tem a questão do Coração Fudido, que é o novo livro do Eike Pimenta, que é um poeta de quem eu sou fã, né? Fã mesmo. Eu digo isso para ele, assim, é difícil editar um livro teu porque eu sou teu fã, e aí isso me põe numa posição muito delicada, né? Mas aí o Eike também fez um financiamento coletivo para o Coração Fudido, que já bateu a meta, e logo vai entrar em pré-venda no site da Caia Ponte também, né? Que foi algo que eu fiz com o Três Porcos, assim, porque depois que atinge a meta lá no financiamento, e como a gente paga 10, 13% para a plataforma, não vale mais a pena ficar vendendo o livro lá, né? Então é melhor... E daí eu já levo isso para a loja da editora e digo, pré-venda aqui, em 30 dias o livro chega, né? 30, 40. Eu não contava com a greve dos Correios, né? Tem livro que ainda não chegou de agosto, tudo bem? Mas, e aí o André Schwarten, que é do Rio também, porque o Eike e o André são do Rio, o André também está com um financiamento para publicar 2 livros dele, que é a reedição do Poemia, que é um livro dele já existente,
vai ganhar uma nova edição, e o dura o que significa que é o livro novo. E é a saída das editoras hoje a pré-venda, né? Sim, isso. E isso é legal ficar claro. A gente não fica pedindo ajuda para as pessoas, tipo, ajuda aqui a publicar meu livro, né? Não, é assim, o livro é bom pra caramba e ele tá em pré-venda e vocês vão comprar, sabe? É isso. Não fica naquelas, assim, de mendicância, né? Tipo, dá uma ajudinha aqui. Não é. É porque são livros de qualidade, né? Então, assim, o livro tá em pré-venda, comprem ele aqui. E eles são comprados, cara. Isso é incrível, sabe? As pessoas... Isso. É nisso, assim. E isso que é o mais interessante no perfil, né, que se encontra nesse lugar mesmo, né, não só do financiamento coletivo, mas da pré-venda, que já é uma relação com o teu público, né, com o teu leitor, com quem vai te ler, né, já é você se colocar nessa relação, né, com seus primeiros leitores. E isso Sim. É muito bacana. E, como eu disse, né, eu acompanhei, de alguns eu participei, quanto financiamento coletivo, e é muito bacana, porque é justamente isso. O livro é bom, né? O Coração Fodido, que é um dos que eu tenho visto, acompanhado ali, dá para ver que ali tem a qualidade literária, a grande característica das editoras independentes também, tá aí publicando uma galera que escreve pra caramba, e que se não se abre esse lugar, elas podem não serem publicadas. Então, a importância disso, né, da editora independente nesse lugar. O Eike, quando a gente conversou sobre isso a primeira vez, ele falou que tinha 2 livros e que estavam esperando em 2 editoras independentes diferentes, né? E aí ele falou que estava chateado com isso, porque uma tinha passado 6 meses, já não tinha dado a resposta, a outra estava incerta sobre se ia publicar ou não. Eu falei, cara, a gente vai publicar então. A questão é falta de editora? Não, a gente vai publicar, né? E aí passa pelo processo de editoria, agora ele está na montagem de capa, logo ele vem ao mundo, sabe? Tipo, sem dúvida nenhuma, sobre se esse livro é bom, sobre dúvida nenhuma sobre se ele vai arrebentar as pessoas como ele me arrebentou enquanto eu lia, né? E aí eu quis fazer a publicação dos 2 já, esses 2 livros que ele tinha parados, e a gente optou por primeiro fazer o Coração Fudido e depois fazer o outro, né? Também porque para o autor é um lugar de insegurança esse de se colocar à venda antes de o livro existir, né? Porque tem muito projeto que não dá certo também. Isso, claro, né? Também tem esse lugar de como fazer funcionar. E aí entra também essa relação muito próxima também do autor se ver nesse lugar de fazer parte do processo. Não é só, vou lá mandar para a editora, mas também o autor se vê nesse nascimento do livro, né? Que é essa proximidade entre o editor e o escritor, e que torna a coisa humana da editoração, essa proximidade, essa relação, que é para dentro do que eu tenho pensado e projetado na literatura, parte desse lugar de ser realmente apaixonado pelo processo, embora às vezes tem momentos que a gente pensa, meu Deus, por que eu fui me meter nisso? Mas eu acho que faz parte do negócio, né? A gente faz um negócio que ama e a gente vai se questionar inúmeras vezes por que eu fui se meter nisso, mas você vê que é isso que move você dentro desse trabalho, né? É essa tua relação com o outro, é a tua relação com o escritor, com o autor, com o cuidado, né, na editoração do livro. E até a gente já conversou bastante, já estamos chegando a 1 hora de conversa, mas eu queria pegar um finalzinho da conversa. Você já falou já adiantou alguns lançamentos da Caia Ponte, mas eu queria falar um pouco do teu romance, do Três Porcos, antes da gente pegar esse
esse finalzinho, para a gente conversar um pouquinho, que é um romance que você lançou agora, né, Marcelo? Tem em períodos pandêmicos, como você disse, você lança aí o Três Porcos. E eu gostaria de ter essa conversa contigo um pouquinho, né, sobre esse teu romance que você lança nesse período pandêmico. Marcelo, desculpa, você me ouve? É que eu acho que travou aqui para mim. Eu acho que o Marcelo caiu, teve algum probleminha ali no, na conexão dele. Vamos esperar um pouquinho, porque eu gostaria de conversar com ele em relação ao romance dele, Três Porcos. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver se o Marcelo volta. Como que está a conexão? Então, vou começar, enquanto ele não volta, se ele conseguir voltar. Vou falar um pouquinho do romance, desse romance que eu ia conversar com ele, que é o Três Porcos. Para quem não leu, é um romance bem potente na temática. Ele vai trazer a questão do abuso na infância e as reverberações disso num personagem em primeira pessoa, um homem que narra a sua história e a sua relação com esse seu passado de violência. E esse romance foi lançado agora, recentemente, é o Três Porcos, pela editora Caia Ponte. Vai trazer questões super potentes nesse lugar da discussão do masculino, de como que a construção desse masculino é feita de forma violenta, né, dentro da educação das crianças, mas principalmente porque o narrador em primeira pessoa, nesse romance, no Três Porcos, ele vai trazer um lugar de discussões muito intensas sobre isso. Então, o Marcelo disse aqui para mim que já volta. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. Ele teve um probleminha com a conexão. E, então, voltou. Foi um tombo isso. Não foi nem lá. Ai, que ótimo. Estava aqui já adiantando um pouquinho do romance, né, Marcelo? Estava aqui adiantando um pouco, fazendo essa introdução, que é uma temática bem densa, né? Um romance que vai trazer uma temática densa sobre abuso, né? Um abuso que acontece na infância desse personagem em primeira pessoa, e vai trazer uma série de questões muito potentes dentro da discussão da construção do masculino, que é até anotei aqui, a gente conversou um pouquinho ali antes, né? Eu fiz uma pré-conversa com você, e eu acho sempre interessante, porque, na verdade, é a primeira vez que eu converso com um escritor, que eu li o livro e que eu consigo conversar um pouquinho mais com o escritor. Marcelo, realmente, dentro dessa conversa do Três Porcos, e eu indico muitíssimo a leitura desse romance, tanto pela qualidade, né, literária, mas também por todos os atravessamentos, provocações que ele traz. Como foi para você, dentro desse processo de escrita, pensar esse personagem em primeira pessoa? Você traz esse personagem dentro de uma temática tão densa, delicada,
mas de uma forma muito verdadeira, né? Esse personagem, como eu disse, eu fiquei acompanhando essa história desse personagem o tempo inteiro. Não, agora vai dar uma folga para esse personagem, né? Nossa, esse personagem está vivendo tudo isso. Não, uma hora vai dar uma folga e não dá. Do início ao fim, esse personagem não tem um respiro, né? É você e esse personagem, eu, leitora, e esse personagem. Como foi a construção? Isso que me pegou, assim, como que foi a construção do personagem principal, dessa narrativa em primeira pessoa, dentro de uma escrita tão potente nesse lugar das questões que suscita ali, né? Como eu disse, a questão da educação masculina, de como são educados os meninos, as violências que podem estar suscetíveis, né, dentro desse lugar. Como que foi para você construir esse personagem e em primeira pessoa? Porque eu acho que há uma diferença como estudiosa, agora eu falo, né, a gente estuda aí as letras, né, e pensa que sabe alguma coisa, mas vamos lá. Porque há uma diferença, né, entre esse narrador em primeira pessoa e um narrador em terceira pessoa. Em primeira pessoa, ele está dentro, né? É você dentro desse personagem, eu acho que é isso que traz essa angústia. Como que foi para você construir esse personagem a partir de como, né, surge esse personagem? Eu acho que para falar do Três Porcos tem que voltar a falar do Paraíso Paraguai, né? O romance anterior. Porque uma leitora um dia me chamou a atenção para isso, no Paraíso, né? Foi a única pessoa que tocou nesse assunto dessa forma até então, até aquele momento. Ela queria muito conversar comigo, a gente conversou, e daí ela vem e me diz que apesar da força da Olga, né, que é a idosa narradora que narra grande parte do livro e tal, que ela percebia que o livro ele continha já um pré-ensaio, talvez, sobre a fragilidade masculina, né? Porque todos os personagens homens eles têm fins ingratos, né? De um aparente acovardamento diante da vida, né? Seja o alemão que vai lutar na guerra, mas fica à margem da guerra do Paraguai e não luta, né? Seja o momento em que esse mesmo personagem enlouquece e vai embora porque não consegue mais lidar com a própria vida, o que se suicida, o que foge, o que se escapa, enfim, né? E aí isso me chamou muita atenção, esse olhar da Ana Araújo, que inclusive é uma poeta do Abrasa Barca. E eu já tinha começado a escrever um livro novo, e uma das histórias, só que ele era tão fragmentado como o Paraíso, né, com vários tempos, e um desses momentos era o Três Porcos, que aparecia lá ainda de maneira embrionária, né, que seria o narrador do livro contando aquela história que eu estou escrevendo agora, e tendo que lidar com essas questões. Então, quando eu decidi que o Três Porcos deveria ser ele próprio um romance autônomo e não uma história dentro de outra história, eu pensei primeiro, eu vou me fuder, porque eu vou ter que mexer com todo tipo de fantasma que eu tenho aqui dentro. E aí eu pensei, e agora eu faço o que com isso? E a primeira pessoa foi um reflexo, né? Não, eu gosto muito de autoficção, sou um leitor ávido e sou fã e defensor do Marcelo Mirizola, por exemplo, como sou leitor de Henry Miller, né? Em que o Mirizola faz isso de uma maneira diferente do Miller, porque tu nunca sabe se ele tá falando sério, se ele não tá, e se é ele mesmo ou se não é, embora ele se expunha sempre um tanto enquanto gente, né, enquanto homem ali
no próprio personagem, que é o Marcelo Merizola. O Rafael, que é o protagonista do Três Porcos, ele também se chamaria Marcelo. Mas eu pensei, talvez para defender até minha família, né, meus sobrinhos, que são jovens e tal, eu pensei que não deveria me expor o meu nome ali, e aí usei o Rafael, que é uma brincadeira de uma professora que eu tenho, que as pessoas dizem que eu tenho cara de Rafael. Eu tive uma professora de literatura portuguesa na faculdade que até hoje me chama de Rafael, né? E até hoje eu digo para ela, não, mas eu sou Marcelo. E aí nunca tinha escrito autoficção dessa forma. Quer dizer, já tinha. Eu tinha feito... O Filho da Empregada já é um livro de memória, embora ele seja autobiográfico, né? Mas eu não queria que o Três Porcos soasse tão autobiográfico. Por quê? Aí a gente cai... poderia muito facilmente cair no território perigoso do tema do livro só, né? É tipo, é um livro sobre abuso sexual e é o cara contando a própria história com isso e tal. No entanto, por mais que isso acontece muito, e os desdobramentos da leitura do Três Porcos, eles têm sido muito caros para mim, porque eu, enquanto autor do livro, e aí as pessoas que identificam o quanto de biográfico tem ali, elas me procuram para fazer as suas próprias confissões dos seus próprios abusos sofridos há 20, há 30 anos, né? E eu tenho aprendido a lidar com isso, mas eu não lido ainda muito bem. Muito bem. Né? Porque é um caminho difícil esse. E a experiência dele foi... primeiro que ele foi projetado, diferente do Paraíso Paraguai, que foi escrito meio que numa compulsão, né? O Três Porcos, ele foi projetado. Então eu queria complexificar aquele personagem, que sou eu mesmo, mas que não sou, com algumas cenas que para mim eram cenas-chave, assim. Então havia tanto a questão dos abusos, como havia essa pesquisa homoafetiva, né? Quando o próprio sujeito se pergunta se afinal ele não é homossexual e vai experimentar isso, como o trauma do abuso, que tem um personagem que aparece muito rapidamente numa noite de cheiração de pó e de álcool e tal, que é muito traumatizado pelos abusos que sofreu, né? E ao mesmo tempo a sensação de abandono do personagem, que se coloca num fim de relacionamento, se questionando o quão homem ele é, né? E daí o quão homem ele é, a gente pode relativizar com o homem ideal que a sociedade heteronormativa nos dias que temos de ser enquanto homens, né? E claro, tem o episódio da vingança, né? E tudo isso é atravessado por uma linha narrativa, por um arco narrativo, que é a presença e a aparição do Bruno, que é filho de, né, não vou dizer de quem. E eu tive uma sorte desgraçada com isso, né? Desgraçada, assim, porque eu não só estou lidando com memória, com uma memória minha muito subterrânea e por muito tempo aquietada, né? Como a história do Bruno acontece comigo. Então, eu sou muito sortudo de ter conhecido ele, né? Eu tô chorando. Nossa! Agora... Nossa, Marcelo, sério? Eu tô assim... Sim, isso me coloca num outro... Aconteceu. Uma outra relação, assim. Sério? O Bruno, então... O Bruno existe. O Bruno existe. E
eu vou projetar o livro pensando, eu quero escrever sobre isso, e aí tem muita presença da figura do meu pai, que é uma figura que eu persigo bastante. Exato, também é uma percepção que eu tive, né, dessa a busca, né, desse pai, que, inclusive, por isso que eu falo, né, como que toda essa desconstrução que se dá durante essa narrativa do masculino, não porque teorizou, não porque passou por um processo de teorização e entendeu, percebeu que, né, que é uma masculinidade violenta, não, mas as próprias pancadas, né, que esse personagem vai levando e vai buscando e o personagem muitas vezes se coloca nesses lugares, assim, que eu fico pensando, por que que ele tá ali? Esse, mas parece que é o que me passa, é realmente esse personagem nessa busca de quebrar isso, será, sabe? Porque é como eu te falei, como construir esse personagem em primeira pessoa que não fosse, obviamente, a partir de uma relação muito próxima com as vivências desse personagem, né, que eu acredito que é algo que pega ali na leitura, e trabalhar em cima disso, né, porque você realmente, você sente que o personagem, ele tá o tempo inteiro em busca de algo, né, e você falando do teu pai, do teu pai do personagem ali, esse pai tá sempre presente, parece que é uma sombra para ele ali. Eu falei, gente, que construção, que masculino é esse construído, que é a sombra desse. E eu acho que é a grande sombra desse personagem, esse pai, que é justamente essa construção do masculino, provedor, tal, e que esse personagem não, né, que ali até o fim da relação, do relacionamento do personagem, traz essas questões muito fortes, assim, nesse sentido. Que sombras são essas, né, desse personagem que desloca ele desse masculino, que vai, como você disse, além do tema, que vai além do tema, né, que ok, tem ali... Uma grande preocupação, assim, porque qual foi o meu maior conflito na escrita, né? Eu tenho que tirar tudo isso que está aqui dentro, de mim, enquanto Marcelo, enquanto autor, e tenho que tornar isso literatura, sabe? Que eu acho que é o grande desafio sempre, assim, né? Então, como eu vou abordar temas com os quais eu convivo, pelos quais eu sou assombrado, dos quais eu fujo, e tudo isso, né? De maneira que não soe aquela escrita filosófica e hermética de Clarice, por exemplo, né? Como eu vou alcançar as pessoas mais diretamente? E esse é um desafio estético, né? Tanto que o Três Porcos tem pelo menos 2 capítulos que surgem depois de a história ter terminado, que são capítulos de escrita convulsiva mesmo, né? Sem muita vírgula, sem, sabe? Que ali eu queria pensar nisso, assim, tipo, que talvez sejam as partes mais próximas da poesia, de algo mais concreto na poesia, né? Que são também reflexões minhas, mas aí eu não ia... Tem coisa que não se pode narrar, eu entendi, né? Tem coisa que tem que ser fluxo mesmo. Bom, e aí como eu tinha esse arco narrativo da aparição do Bruno, e como ele, para mim, se torna muito importante, né, na minha própria redescoberta dessa história toda, né, essa parte pelo menos estava acertada, assim. Tipo, a vida e as circunstâncias me deram um arco narrativo para minha história. E o que eu faço a partir daí, né? Então, claro, houve bloqueios seríssimos, houve terapia, houve uma porrada de coisa.
eu tinha um problema muito sério com a cena do banheiro, aquela, né? Que eu resolvo depois, tornando ela hipotética. Ao mesmo tempo, os capítulos finais, eles também se tornam hipotéticos, né? O encontro do Rafael com os abusadores, isso eu tive que resolver na história, porque ela acabava tendo 3 finais, né? Porque eram os 2 finais eram os encontros dele com os seus abusadores e um final derradeiro. Então ali eu tive que não concluir nesses encontros o que eu queria ter concluído, porque e aí tem uma questão assim, a vingança me parece, e aí para mim pessoalmente, né, não tá na cena final, mas está na existência física desse livro, né? Nossa, O fato de ele existir é a vingança, sabe? Então, o Rafael diz isso para um dos abusadores, né? Eu vou te fuder, porque eu vou publicar isso aqui, né? e isso é muito foda, assim, porque é justamente isso, assim, sabe, Marcelo? Quando eu cheguei, até brinquei, né? Adorei o final. A gente fica, porque você tá com aquele personagem o livro inteiro na angústia desse personagem, aí você chega naquele final, você sente um alívio, entende? Mas não é um alívio que é justamente isso aqui, entende? Está publicado, está aqui, virou uma história, né? E eu acho que até tem um capítulo que você fala que quem fala que escrever cura tá equivocado, assim, como é que quem diz que se cura escrevendo está mentindo. E eu achei isso aqui genial, assim, nesse sentido, né? E aí você continua, aqui o personagem continua, quem escreve mente antes que tudo. Nossa, e você pensa assim, que a escrita vem também para esse lugar de vingança. Já que a justiça é tão falha, como você ali mesmo vai continuar falando, realmente, a cena final é a cena final que eu, como leitora, que acompanhou esse personagem, assim, esse lugar angustiante, me deleitei ali com o capítulo final, né? Obviamente, não vou mentir, mas quando você vê o livro e você entende que é isso aqui, a vingança é isso aqui, nossa, isso se potencializa muito mais. E isso foi a minha grande. Quando eu terminei de ler, eu pensar isso. Pô, como que você vai trazer isso para um romance e como que foi feito? Como que trouxe dessa forma, né? Que você chegar no final da leitura e você perceber, ok, você se deleita ali com o último capítulo, como eu disse, né? Mas porque desse lugar de uma pessoa que tem muita empatia, acaba criando uma empatia imensa por esse personagem principal, e sim, você adora o final, mas como que, no fim, a vingança é isso, né? É a literatura, é o livro publicado, é o que vai ficar. E é muito interessante você, né, também. Isso, e é muito interessante você falar de uma coisa que eu fiquei curiosa. Se pessoas que leram te procuraram, porque é um romance que pode mexer em uma série de questões, por exemplo, uma pessoa que sofreu um determinado tipo de abuso. Se pessoas te procuram, né, após a leitura, pessoas que eventualmente passaram por algum tipo de abuso, porque ele também move nesse lugar, no sentido em que daí eu vou falar desse lugar. A arte quanto esse lugar também da gente resolver questões. Nossa, resolver, não resolver, mas trazer essas questões. Né? Às vezes, mais do que uma terapia com um psicólogo, que não é que eu não estou recomendando isso, mas mais do que às vezes trazer esse lugar de terapêutico, mas
onde você pode resolver questões, ou trazer questões que você não queria resolver, mas, sabe, como que a arte pode potencializar isso, né? E como que o artista vai lidar com isso depois, aí é outra coisa. Mas esse livro trouxe todas essas questões para mim, quanto leitora, né, de literatura, e eu fiquei muito... É óbvio que quando eu falo que a leitura angustia, mas é aquele lugar de angústia de leitora que tá feliz lendo o livro, né? E, nossa, e dizer que chegar nesse lugar em que a leitura, no final, te contempla, né? Te contempla no sentido em que vai para lugares outros, como eu disse, que vai além da temática, é você pensar toda uma outra construção. Ai, Marcelo, adorei o papo, a gente já está indo para 1h30. Passou rápido. Passou muito rápido, mas eu queria ter fechado mesmo com essa conversa sobre Três Corpos, porque é um livro excelente. Que bom que ele nasceu. Fico muito, realmente agradecida, né? Eu acho que é um lugar de leitora agradecida pelo nascimento desse romance, pelo teu trabalho também, que eu acompanho enquanto poeta. Eu já li o romance, mas te acompanho, já leio os teus poemas. Queria muito te agradecer a tua presença, vim compartilhar a tua experiência com a Caia Ponte. Fico super feliz de poder ter essa proximidade com esse profissional e esse escritor que eu admiro, assim, estendo a fala que eu fiz para o Edu, são pessoas que têm sido uma referência até para mim, enquanto trabalho de editora que eu tenho pensado, nesse lugar de editoração independente. E é isso, queria te agradecer pela conversa, pelos compartilhamentos, que são sempre muito bons. E deixo você, né, fazer suas considerações finais, falar também dos lançamentos da editora da Caia Ponte, onde as pessoas podem adquirir os livros da Caia Ponte. Primeiro, quem agradece sou eu pela conversa, de novo. É muito bom falar contigo. A gente precisa tomar café e conversar. Precisamos. Né? Depois, eu acho que o lugar da editora independente hoje, ele é mais importante do que nunca, né? E por ser um atravessamento político mesmo, e uma nova forma de a gente se colocar enquanto literatos num mundo cada vez mais monopolizante, né? Cujas grandes editoras estão cada vez mais preocupadas em se manterem vivas e por isso vão nos obrigar a ler os livros que publicam, né? E essa obrigação surge de vários lugares, seja da lista da Veja, seja da lista dos mais vendidos, como sempre, seja das capas dos cadernos de cultura, né? Então a gente pode ser considerado bem subversivo aí, nesse sentido. Sobre os livros da Caia Ponte, eu vou mostrar o Três Porcos, que é o que a gente estava falando agora, esse cara aqui, com capa de Nestor Júnior, essa capa maravilhosa, diga-se de passagem. Os nossos livros estão todos à venda no site da editora, que acessa pelo www.caiaponte.com, e tem que pôr o www, senão, sei lá por que, vai para outro lugar. Mas a gente também está no Instagram, e eu também estou pessoalmente no Instagram e no Facebook. Sou o Marcelo Labes, então a gente pode conversar por lá, quem tiver interesse. E que bonito conversar num sábado à noite sobre literatura, né? Editores. É uma maravilha, principalmente nesses tempos pandêmicos, né, em que os nossos contatos vão ficando rarefeitos, né? Rarefeitos, isso. E, mais uma vez, muito obrigada, tá, Marcelo? Agradeço muitíssimo. Agradeço a quem acompanhou a conversa com a gente aqui essa noite. E então, o vídeo fica disponível aqui, online, no canal da casa. Para quem quiser acessar depois, vai poder ver a nossa conversa depois. E
Muito obrigada mesmo, Marcelo e todo mundo que acompanhou a nossa live. Reforçando que essa live ela aconteceu, é uma realização da Rizoma, projetos editoriais, e teve o apoio da Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina, pelo edital SC Cultura em sua casa. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite.